Bem-vindos ao canal Menos é Tudo. Hoje nós vamos receber o Dr. Mauro falar de plástica ocular e dermatologia. Olá, estamos em mais um episódio do podcast Menos é Tudo. Aqui fala o Dr. Ilner, eu sou dermatologista há 40 anos, formado na Universidade Federal do Amazonas, e resolvi fazer esse podcast com o objetivo de compartilhar conhecimentos não só na área médica, mas que de alguma forma possa lhe oferecer informações para que você tenha uma vida mais feliz. Hoje nós temos o privilégio de ter aqui como convidado o Dr. Mauro Brandão, um oftalmologista com especialidade em plástica ocular. E a nossa história ela tem vários pontos de convergência. Desde o momento em que ele era nosso aluno na Universidade Federal, em que nos conhecemos e passamos a ser parceiros de tênis também, passando por toda essa história com a formação dele, depois com a especialização na área de plástica, que tem a ver muito com a dermatologia. A gente troca muitos pacientes que vêm aqui na clínica, seja com alguma queixa na área dos olhos, seja com alguma queixa que busca uma aparência mais jovem, mais bonita, e que quando percebemos que tem a necessidade, a indicação de fazer uma plástica ocular, nós indicamos para o Dr. Mauro, que brilhantemente realiza os procedimentos, ou seja, em pacientes do Dr. Mauro que fazem o rejuvenescimento da face, que querem uma complementação do rosto. São especialidades que se afinam, que uma completa a outra. Então, passamos também esses anos todos a compartilhar pacientes, a compartilhar histórias, e agora, mais recentemente, nós nos reencontramos no esporte. Eu comecei a jogar pickleball, que é esse esporte de raquete que está se difundindo em todo o mundo, e nós começamos a jogar há cerca de um ano, e logo eu lembrei do Mauro. O Mauro deve gostar também do pickleball. Trouxe o Mauro e as primeiras trocas de bola ele fez comigo. E hoje eu não consigo ganhar desse cara, é só couro. Raramente eu ganho dele. Então, ele é um craque em tudo que faz, então eu fico muito orgulhoso de tê-lo aqui. Mauro, eu queria que você contasse um pouquinho da sua história, da sua especialidade e contasse um pouco dessa conexão que nós temos há tantos anos. Ah, ótimo. Obrigado pelo convite aqui. É uma honra estar aqui com você, né? Além de meu professor, é meu amigo pessoal. Então, te troca muitos telefonemas, muitas ajudas. Eu ainda preciso de você na minha área. Então, é importante a gente falar um pouquinho da nossa vida também. Bom, eu me formei pela UFAM, né? Eu comecei a estudar na UA, me formei pela UFAM. Isso em 2002. Então, agora em março, eu fiz 24 anos de formado. Tive o privilégio de ter você como meu professor durante a minha formação. Aprendemos muitas coisas, com certeza. E, assim, a área da dermatologia relacionada à minha área da oftalmoplástica, ela é muito próxima uma da outra. Então, elas se complementam e se interagem entre si. Então, logo depois que eu me formei, eu fiz a residência em oftalmologia aqui em Manaus mesmo, pelo Instituto de Oftalmologia. Passei 3 anos estudando lá de 2002 a 2005. E fui para fora, né? Fui buscar a oculoplástica, que é a cirurgia da plástica ocular. E consegui fazer pela USP Ribeirão Preto. Então, passei um ano lá estudando e me especializando. Naquela época, isso foi em 2005, entendeu? Aqui em Manaus, nós tínhamos poucos oftalmos plásticos. Então, era o Dr. Gilson, que trabalhava muito aqui. E a demanda era muito grande. E eu vi a necessidade de ter mais pessoas, mais médicos atuando nessa área. Que além da parte estética, você trabalha muito a parte funcional. Então, nós operamos hoje muitas crianças, muitos idosos, que com o problema principal que é a ptose, que depois a gente vai falar um pouquinho, que é a queda da pálpebra, atrapalha na função visual, tanto da criança quanto do idoso. Então, essa parte funcional ela é importante. E, é claro, o nosso foco maior é a estética, né? Você trabalhando na estética, você ganha muita coisa. Ganha na beleza, ganha na alteração do seu campo visual, que aquela pele atrapalha, e a satisfação pessoal do paciente. Então, já são agora 20 anos que eu estou fazendo a oftalmoplástica, e dentro da plástica não trabalha só a estética palpebral, né? A minha área, a gente mexe, além da cirurgia das pálpebras, a gente mexe na órbita e mexe nas vias lacrimais. Então, nós mexemos nos anexos oculares. E, é claro, eu ainda faço a parte da oftalmologia, né? Nós trabalhamos ainda com a parte de consultas, doenças crônicas, doenças agudas, as partes das infecções. Mas o meu foco maior hoje é na estética ocular. E está muito relacionado com a dermatologia, né?
Perfeito. Muitos pacientes têm alterações que são da pele, na região da pálpebra, por exemplo, escurecimento, a evidenciação maior de vasos, que a gente pode, através de lasers, reduzir esses vasos. O paciente às vezes chega dizendo assim, doutor, eu tenho uma olheira que é horrível, né? Então, na verdade, muitas vezes é a cor. É a cor que é mais escura, seja por causa genética, seja por causas de uso de medicamentos, o não dormir, o estresse, tudo isso pode modificar. Influencia bastante. E aí, no exame dessa região, a gente percebe muitas vezes que realmente é flacidez, que é aquela gordura palpebral que acontece, né, dos coxins de gordura. Então, nesses casos, a gente também indica o oftalmoplástico para que ele possa fazer uma avaliação e muitas vezes operar e ficar com uma aparência bacana. Então, essa combinação de ações, às vezes o paciente vai contigo, opera e fica com uma pequena incisãozinha, aquele corte, a gente vai lá com o laser e consegue melhorar. Então, essa combinação de ações vai fazer o principal, que é o paciente ficar feliz. Mas eu queria também falar um pouquinho sobre a nossa história. Na verdade, eu conheci a família do Dr. Mauro sendo aluno do pai dele, o saudoso professor Mauro. Eu fui aluno no 2º ano da faculdade, um cara sensacional. Então, não poderia ser diferente do Dr. Mauro. O Dr. Mauro Brandão, nosso colega aqui, o pai dele foi uma pessoa que encantava com o seu jeito carinhoso de tratar os alunos, com o seu acolhimento. Então, ele foi a primeira pessoa na família que nos conectou. E depois, na faculdade, a gente se conectou, através da Alba, da irmã do Dr. Mauro, também foi nosso aluno. Então, nossa história se conectou em vários aspectos. A filha dele, que agora está fazendo medicina, é uma grande alegria. Minha filha também é médica. O Pedro, que é o filho dele mais novo, que joga conosco o pickleball, tudo isso integra a família. E o Mauro, eu lembro que na época que ele fazia faculdade, frequentou minha casa, a gente ia jogar tênis com os meus filhos, com a Thalita e com o Túlio. Então, tudo isso tornou a nossa proximidade muito além da questão médica. Então, eu fico muito feliz em ter um profissional tão qualificado e tão afamado, podendo estar com a gente. Doutor Mauro, então, me conta um pouquinho sobre a questão da cirurgia de pálpebra, como é feita, se é feita sempre em centro cirúrgico ou não, qual é assim o preparo que tem que ter um paciente, por exemplo, digamos que eu tenho indicação de fazer. Como é que eu devo me preparar no sentido de afastamento do trabalho? Eu vou ficar um mês fora, eu vou ficar 15 dias, meu olho vai ficar escuro por muito tempo ou não? Existe esse risco? Como é que a gente vai lidar com isso? Fica muito inchado, eu posso já voltar a trabalhar? Então, isso, às vezes, o paciente que vem comigo me pergunta. Uhum. Aí eu digo, não, vai lá com o Dr. Mauro que ele vai lhe explicar. Então, eu queria que você falasse para o público, então, para que ele possa ter uma ideia do que é o pós-operatório da plástica ocular. Bom, assim, o nosso carro-chefe hoje é a blefaroplastia, que nada mais é do que a correção cirúrgica da pálpebra, ou da pálpebra superior ou da pálpebra inferior. Ou a gente faz ambas, total. Hoje em dia, existe um termo técnico que a gente usa chamado blefaroplastia estruturada. Então, é a combinação de técnicas para te dar um resultado melhor e mais certeiro da cirurgia. Então, você pode associar a ptose, você pode associar a suspensão do supercílio, você pode fazer uma cantoplastia. São várias técnicas que levam a uma cirurgia perfeita. É uma cirurgia tranquila, é feita num ambiente hospitalar. Hoje eu só opero com um anestesista para ter uma melhor conduta com o paciente, né, com o nosso cliente. Então, ela é feita uma sedação leve com anestesia local. Em média, é uma cirurgia que demora em torno de 1h30, no máximo. É uma cirurgia tranquila, é um sangramento pouco. Hoje em dia a gente faz com aparelhos muito modernos, muito bons. Então, teoricamente, é uma cirurgia tranquila. Esse paciente ele vai ser liberado no mesmo dia e vai voltar para casa. Aí, o importante é ele entender que ele precisa ter um repouso, geralmente de 5 a 7 dias. Então, o paciente sempre pergunta, doutor, quando é que eu posso voltar? Quando é que eu posso malhar? Em média, isso varia de pessoa para pessoa, né? Dependendo da idade, dependendo do que vai ser feito. Em média, 2 semanas a 3 semanas de liberação. Esse pós-operatório é um pós-operatório tranquilo. O paciente vai ficar inchado, vai ficar roxo, mas ele não vai sentir dor. O que ele vai ver é aquela imagem roxa, com hematomas ao redor da pálpebra, mas não vai ter dor, não vai atrapalhar a visão.
Esse paciente ele vai poder no mesmo dia se alimentar normal, vai poder tomar banho, vai poder ver televisão, vai poder ler, usar o telefone, conversar com as pessoas. O que ele não pode é fazer esforço físico. Os primeiros dias são os mais importantes. Em alguns pacientes a gente precisa fazer pontos. Esses pontos hoje eu costumo tirar com 7 a 10 dias. Só que esse paciente te acompanha de perto, né? A gente vai estar toda hora ligando para ele, ele vai estar vindo no retorno com a gente. Então é uma cirurgia tranquila. Perfeito. E é interessante como alguns pacientes buscam a dermatologia dizendo, olha, doutor, eu não quero operar. Eu quero um laser que vai fazer esse rejuvenescimento facial, né? Vai desaparecer, essa bolsa vai sumir. Isso não existe. Na verdade, os procedimentos, seja com laser de CO2, seja com os lasers para tratamento de vasos, de pigmento, seja com um peeling de fenol, que hoje está proibido, eles melhoram a qualidade da pele. Mas esse excesso de pele, digamos assim, essa bolsa, não são tratáveis, exceto se for por cirurgia plástica. Então, Sim, sim. é importante que cada especialidade saiba examinar, indicar e ter assim, a segurança de que cada caso é um caso que vai determinar combinações diferentes. Então, Não, isso é importante falar, porque tem o limite de cada especialidade. Tem pacientes, por exemplo, que chegam comigo, querem fazer uma cirurgia da pálpebra inferior que não tem nada de pele, nada de gordura. Eles querem melhorar aquele enrugado que fica quando a pessoa sorri. E isso a gente não consegue fazer com a cirurgia. E isso aí é parte da dermatologia. Fazer os lasers, fazer os aparelhos, entendeu? A gente tem que aprender, na nossa área pelo menos eu trabalho assim, é você saber o seu limite. Porque senão você vai querer explorar no paciente e vai trazer malefícios para ele. exatamente. E aí, às vezes, o paciente não percebe alguma situação. Ele primeiro chega com o médico e fala, olha, eu queria tratar essa bolsa. Ele não percebe que a região está toda enrugada. Aí ele opera a bolsa. Sim. Aí depois ele volta e fala, doutor, eu não tinha esse enrugado. É isso. Depois que eu operei, ficou todo enrugado. Na verdade, ele já tinha. Só que ele não percebia. E aí, por isso, é importantíssima a questão da foto. Sim. A fotografia no antes e no depois, no acompanhamento, ela é fundamental para que a gente possa realmente, não só demonstrar para ele onde é que está a imperfeição, digamos assim, que está incomodando, mas depois fazer o acompanhamento. Assimetrias, por exemplo, todos nós somos assimétricos. Um olho não é igual ao outro, um olho não é na mesma altura do outro, é próximo, mas aí, às vezes, quando o paciente opera, fala, doutor, agora eu estou torto, ou estou torto. Aí você vai ver a foto anterior, já era assim. Já era assim. E certamente na cirurgia você tenta corrigir para ficar simétrico, mas nunca vai ser exatamente Perfeição, né? perfeição não existe. Nem o criador conseguiu que fosse. Não, é importante alinhar essas expectativas com o paciente, entendeu? Porque às vezes os pacientes querem uma coisa que a gente não consegue proporcionar. Então ali é melhor a gente recuar, ou então alinhar com o paciente. Olha, eu consigo até esse limite. A gente não pode exagerar, porque senão torna-se um rosto artificial. E hoje, pelo menos, eu tenho 20 anos de experiência já nessa área, né, da plástica. Hoje, eu consigo conversar com o paciente e tentar alinhar a melhor expectativa junto ao que eu posso proporcionar para o paciente, entendeu? Então, às vezes, a gente consegue melhorar essa questão da assimetria, a gente consegue deixar muito próximo a ponto de a pessoa não perceber e melhorar a estética, né? No final, o que a gente quer é melhorar a saúde do paciente no quesito estética e saúde mental também. Perfeito. Com relação a pacientes de contraindicações, por exemplo, de cirurgia, existe alguma contraindicação? A questão de paciente com olho seco, existe agravamento ou não? Eu queria que tu falasse um pouco dessa, assim, qual paciente que tu não gostas de fazer ou não fazes mesmo e quais são as contraindicações absolutas, para que a gente possa entender um pouquinho mais sobre isso. Hoje em dia, a média de idade que a gente opera é a partir dos 40 anos. A gente tem uma grande procura de paciente entre 40 e 60. Então, esse paciente é um paciente bacana de operar, um paciente saudável, sem doenças crônicas, não apresentam muitas complicações no pós-operatório. Já os pacientes acima de 70, 80 anos, a gente tem algumas restrições, né, que a gente tem medo de fazer. Pacientes que têm problemas cardíacos graves, pacientes que têm problemas renais graves. Outro dia eu operei uma mocinha de 40 anos com um problema renal grave, crônico, já fazia hemodiálise, tinha um rim transplantado.
Então foi muito bem orientada, nós pedimos exames, avaliação com cardiologista, avaliação com a equipe renal, liberou, a gente conseguiu fazer a paciente. Então essas são contraindicações de doenças mais graves, crônicas, problemas cardíacos graves. Por exemplo, paciente que usa anticoagulante. A gente pede uma avaliação bem segura do cardiologista, todos os exames, um laudo, um parecer. Pede para suspender essas medicações junto com o cardiologista. Lógico, a gente vai pedir toda a bateria de exames. A gente costuma pedir a parte sanguínea, a parte renal, a parte do fígado para ver se está tudo ok, porque a gente vai usar medicações também. Mas assim, uma contraindicação absoluta não tem. Qualquer pessoa que queira operar, pode operar. Lógico, fazendo um controle rigoroso dessas medicações, dessas doenças, é tranquilo. Por ser uma cirurgia com anestesia local, nem sedação. E olho seco é contraindicação? Como Não, é que é? não é contraindicação, mas a gente tem que orientar bem o paciente. A gente vai lá, explica que a gente vai tirar um pouco menos de pele para não ter o risco de você ficar com lago oftalmo. É quando você tira muita pele, o olho não consegue fechar. São complicações. Lógico que a gente tem que fazer uma avaliação do filme lacrimal. Isso, como oftalmologista, eu consigo fazer com tranquilidade. Mas não é contraindicação. E paciente que tem um histórico de queloide, é contraindicado, não é? Como é que é isso? Não é contraindicado, mas assim, o queloide ele pode aparecer nessa cirurgia, não tem jeito. Hoje, por exemplo, a pálpebra superior, nós fazemos uma incisão no subpalpebral, que é uma linha de expressão que nós temos natural. Então, é nessa incisão que vai ficar o corte. Então, teoricamente, na pálpebra, como a pele da pálpebra é muito fina, então é muito difícil você ter uma cicatriz aí. Acontece, óbvio, é estatístico, tem que ter, acontece. Na parte inferior, é mais comum de ter o corte externo e a cicatriz, porque a gente faz abaixo dos cílios, subciliar. Existem pacientes, por exemplo, que não tem pele, paciente jovem, tem só aquelas bolsas de gordura pelo aquisito estético e genético, você faz a cirurgia interna, você retira a bolsa palpebral sem fazer corte. Transconjuntival, que é esse? É, transconjuntival. Então é maravilhosa essa técnica, não tem perigo de ter cicatriz. Mas aí, tendo qualquer tipo de problema aí, a gente usa a mão do nosso amigo aqui, dermatologista, que faz a nossa ajuda. No caso da dermatologia, a gente consegue muitas vezes auxiliar esse trabalho. A quatro mãos é importante, alguns pacientes que têm alguma, às vezes hematoma, que persiste um pouco mais. Isso é uma coisa muito inerente do paciente, é imprevisível, a gente sabe disso. Já tivemos alguns casos que atendemos, não só do Dr. Mauro, mas de outros oftalmologistas, de cirurgiões plásticos, chegaram para nós e a gente consegue, na grande maioria das vezes, a remoção completa do pigmento e o paciente volta a ter aquela pele clarinha. É isso que é legal da nossa interação, né? E hoje em dia tem aparelhos muito modernos aqui na clínica. É fantástico aqui, você tem esse know-how todinho aqui. Experiência, tecnologia. É importante, é perfeito. É importante nessa escolha justamente isso. O profissional ter investimentos em tecnologias diversas que possam ser indicadas de maneira correta e, de fato, resolverem. Porque, por exemplo, nós temos aqui lasers que são para tratar vasos. Então, como eu falei, paciente que tem aquelas microvarizes na área dos olhos, que dão uma aparência escurecida, são tratados. Pacientes que têm pigmentação de origem genética, então vai ter um laser de rubi, que vai remover esse pigmento. Paciente que tem impregnação pelo sangue. Pelo sangue. A gente vai usar o NDAG ou mesmo o rubi para remover. Paciente que tem rugas, que tem aquele aspecto que ainda não é cirúrgico, ou que foi cirúrgico, a gente vai complementar. Você faz o laser de CO2 ou o Erbium. Então, essa disponibilidade de várias tecnologias, isso é fundamental para o paciente. Sim. A gente pode escolher qual o melhor para aquele caso, entendeu? E não assim tentar fazer com uma coisa só tudo. A gente vê alguns colegas que infelizmente não têm um investimento em tecnologia que falam que um laser só serve para tudo. E não é assim. Não é assim. Os lasers são um universo gigantesco com várias indicações e, além disso, também com a experiência do profissional que vai conduzir. Por exemplo, nós trabalhamos com laser. Esse ano vai fazer 26 anos que nós trabalhamos com laser. Então, nós somos da geração em que praticamente o laser foi implantado no planeta. Foi um dos primeiros aqui no estado do Amazonas. Então, nós passamos a ter essa experiência e saber indicar, saber contraindicar, contribuir com os colegas. Então, como é importante essa comunicação, esse bate-bola, porque nem o oftalmo fica inibido de mandar para a gente, e nem a gente fica inibido de mandar para o oftalmo, porque são coisas que se complementam. Afinal, o objetivo nosso
é entregar o melhor para o paciente. Pronto, no final é isso, é o melhor para o paciente. O paciente sai satisfeito, feliz com aquela cirurgia, com aquele procedimento que ele vai fazer. Perfeito. A ideia é essa. Me diz uma coisa em relação à toxina botulínica, por exemplo. Às vezes o paciente chega aqui querendo aquela sobrancelha de Nike, uma sobrancelha que fica estranha, e eu não faço, né? Então, me fala um pouco sobre a tua experiência em relação à toxina, se tem alguma contraindicação relacionada à cirurgia, por exemplo. Por exemplo, digamos que um paciente chegou aqui comigo e fez a toxina, ou fez o Botox, né, que é o nome mais popular, fez o Botox hoje, daqui a 15 dias ele vai estar com efeito máximo. E ele quer operar a pálpebra. Como é que eu devo proceder? Isso é bacana. A toxina botulínica, na minha área, a gente consegue usar em duas formas, na parte estética e na parte funcional. Fala da parte funcional primeiro. Tem muitos pacientes que nos procuram com aquele blefaroespasmo ou um hemispasmo facial. Ontem mesmo, eu tenho uma senhorinha de 76 anos, ela não conseguia andar, caminhar, ela estava o tempo todo piscando. Então esse é o blefaroespasmo que atrapalha a visão. A pessoa tem impossibilidade de andar. Você faz em determinados pontos da pálpebra para melhorar esse piscar involuntário. Isso dá uma qualidade de vida para essa paciente maravilhosa depois que a gente faz. Isso é a parte funcional. Na parte estética, atrapalha muito a nossa avaliação, o Botox logo no início. Então, geralmente, o paciente vai vir contigo aqui, faz o Botox e vai lá daqui a 20 dias a fazer uma avaliação para a cirurgia de pálpebra. Eu não consigo fazer uma avaliação correta desse paciente. Eu preciso de pelo menos de 3 a 4 meses depois do Botox para me poder fazer uma avaliação. Aí eu vou analisar a sobrancelha, eu vou analisar a pálpebra superior, a abertura da fenda palpebral, vou avaliar os músculos, vou avaliar o filme lacrimal. Então, é importante o paciente não estar com nada de produtos químicos na face, para poder fazer uma avaliação correta. Perfeito, porque a toxina acaba atrapalhando. Você acaba tirando de menos. Aí depois que você passa o efeito, esse supercílio ele pode cair um pouco, vai ficar aquela quantidade de pele a mais, o paciente vai reclamar que você fez uma cirurgia incorreta. E hoje em dia você consegue fazer a suspensão do supercílio, voltou a técnica da Castanhares, né? Uhum. Períodos, né? Antigamente o pessoal fazia com fio, fazia um corte aqui na cabeça, puxava tudo, fazia uma cirurgia endoscópica para fazer a frontoplastia. Hoje em dia a gente está fazendo o Fox Eye lá da Ásia, que tu falou, com o Castanhares. Você faz uma incisão bem próxima aqui da linha dos cílios, para não aparecer cicatriz. Faz biselada, né? Para não ficar. Faz biselada com o corte ao contrário. E você levanta a cauda do supercílio. Fica bonito, fica bem bacana. Hoje mesmo eu fiz uma cirurgia assim. Aí você vai e retira a quantidade de pele para ficar uma cirurgia bem estética, bem bacana. Hoje em dia o objetivo da pálpebra superior é você não tirar muita pele, para não ficar com aquele rosto todo parado, né? Esquisito. Fica artificial. Hoje você tira pouca quantidade de pele e pouco músculo da pálpebra, para evitar de no futuro você não ter problema no piscar. Aí tu vai levar a lag oftalmo, vai levar a problema na córnea e olho seco. Então você tira pouca quantidade de pele hoje, junto, associado com o supercílio. Por isso que a gente fala hoje em blefaroplastia estruturada, né? Você faz várias técnicas para te dar um resultado bem bacana. Perfeito. Sobre a questão do blefaroespasmo que tu falaste no início, eu lembrei de como começou a toxina botulínica, a história, né? O casal Carruter, um era oftalmo e o outro era dermatologista. Esse casal perceberam que ao tratar o blefaroespasmo, as rugas melhoravam, as rugas do pé de galinha desapareciam. Então, a partir daí começou isso na década de 90, a toxina botulínica, primeiro nessa área, depois avançou para a região da glabela, para a região da fronte, né? Então, a história começou justamente de um casal, de um oftalmo com uma dermatologista que definiram toda essa mudança, e hoje já é uma coisa... Unanimidade, né? Hoje em dia não dá para viver sem, né? Eu lembro que eu comecei a usar a toxina botulínica aqui em Manaus na década de 90, acho que 92 ou 93. Os primeiros artigos que surgiram com essa história do casal Carruter foi na década de 90 ou 91. Por aí, né? E logo em seguida eu fui a um evento internacional, vi e me surpreendi com o conhecimento que para nós não existia, né? E nós conseguimos trazer um cirurgião plástico que já estava fazendo, o Dr. Matsuda, que veio a Manaus fazer o treinamento. Então, eu fui um dos primeiros dermatos no Amazonas, na década de 90, a aplicar a toxina.
E eu lembro que logo em seguida os pacientes chegavam, eu indicava, a pessoa ficava, mas o que é isso, doutor? É uma toxina de uma bactéria, como é que é isso? Então eu tinha que explicar, tinha que convencer o paciente a fazer. Era assim um processo de encantamento e de ensinar, do cara entender o que era, como é que funcionava. E aí, para mim, inclusive, foi uma virada de chave. Eu até então, o Mauro sabe, durante a graduação, o meu foco de ensino era dermatologia clínica, né? A Clínica parte mesmo, ver as de doenças, né? doença, hanseníase. Eu lembrei você falar agora do Dr. Gilson, que é oftalmo, que começou a parte de Foi. plástica. Ele é pioneiro aqui em Ele Manaus. era pioneiro e ele trabalhava com hanseníase. Ele tinha um trabalho muito interessante na hanseníase, porque na hanseníase tem complicação ocular. Tem vários É a pacientes com doença complicação. que mais tem complicação ocular. É a Inclusive hanseníase. levando a cegueira, levando a problemas graves. Eu lembro que o Dr. Gilson fez um trabalho espetacular na Fundação Alfredo Amato, onde eu fui diretor, onde eu fui inicialmente residente, depois fui diretor, depois de alguns anos. E ele foi um dos caras que abriu o caminho na oftalmologia no Amazonas nessa parte plástica. Inclusive, a gente faz um trabalho social lá na Colônia, que era antigamente eles falavam que era o bairro dos Hanseníase, né? Nós temos lá o Instituto Dona Olívia. A gente atende de graça, opera de graça todos esses pacientes lá. Poxa, Além da parte estética, a parte de catarata, a parte de glaucoma, a parte de pterígio, toda a área da oftalmologia. Bacana, depois a gente podia falar só sobre isso daí. Instituto Dona Olívia. é importante o trabalho social porque oportuniza pessoas que não têm acesso Sim, a ter o tratamento especialmente para situações que são isso não é 2 anos, 3 anos, são mais de 20 anos já que a gente faz isso daí. Um trabalho incríveis. bem muito Parabéns. bonito lá. Parabéns pelo seu trabalho lá e por toda a equipe que está lá. É bacana. Bom, fora a nossa conexão na área médica, eu gostaria de falar um pouquinho também sobre a nossa história no esporte, né? Eu lembro que ainda na faculdade, eu comecei a jogar tênis, eu descobri no tênis uma possibilidade de saúde, porque até os 35 anos eu era uma pessoa sedentária e descobri no tênis a possibilidade de ter saúde. E aí eu lembro que a cada turma que passava na faculdade, eu começava a perguntar quem já tinha jogado tênis e acabei criando uma comunidade que ia no sábado à tarde lá para o Tropical Hotel. Isso. Nós íamos sempre para a quadra 3, chegávamos lá umas 3 horas da tarde, 3h30. E o Dr. Mauro foi um dos primeiros parceiros que eu tive a oportunidade de convidar e certamente foi talvez um ponto inicial de criar esse relacionamento, além de ser professor e aluno, depois de amigos, que foi o início do tênis. Eu queria que falasse um pouquinho dessa história e do quanto o esporte contribui com a tua vida, com a tua qualidade de vida, com a tua família. Por favor, doutor Mauro. Assim, eu sempre fui apaixonado por esportes. Desde novinho, desde criança, eu sempre fiz tudo que eu podia fazer de esporte. Graças a Deus, meu pai me proporcionou isso daí. Se eu não fosse médico, eu queria ser jornalista esportivo, que eu queria viajar o mundo para ir daqueles estádios de tênis, de golfe, de basquete, que eu sempre gostei. Futebol americano, que eu sou louco para ir um dia eu vou conhecer um jogo de futebol americano. Então, na faculdade, lá pelos 18, 19 anos, quando eu comecei a praticar o tênis, né? Que eu gostava já. Aí, logo em seguida, a gente se conheceu nas aulas. Aí você me chamou. Aí foi lá, a gente começou uma amizade, né? Eu gosto muito de jogar tênis hoje. Hoje em dia a gente mudou, né, o esporte pro pickleball, mas aquela época lá no Tropical era bacana. Tinham poucas pessoas que jogavam tênis lá, a gente chegava lá à tarde, passava quase a tarde inteira até a noite lá, cansado de jogar. Era bacana. E assim, é bacana essa interação, né, entre professor e aluno, pô. A gente acaba criando uma relação que, graças a Deus, evoluiu, né, para a nossa área toda aí. O esporte, ele proporciona isso, né? Além da saúde, né, é importante demais. Saúde, qualidade de vida, questão do exercício cardiovascular. Certamente, as pessoas que não têm essa oportunidade envelhecem mais cedo, perdem massa magra, têm sarcopenia, têm o risco aumentado ou complicações decorrentes da não prática, por exemplo, hipertensão, diabetes, obesidade. Então, eu mesmo na minha família, a grande maioria dos meus familiares é obeso, hipertenso e diabético. É uma tríade assim, mortal. Eu sou hipertenso, mas sou hipertenso controlado com medicamentos, e graças a esse início que foi nessa época, o esporte, eu consegui ter uma qualidade de vida boa. Hoje eu consigo trabalhar com o mesmo entusiasmo, com a mesma força que eu trabalhava aos 30 anos. Eu
começo na clínica a partir das 10 da manhã, faço a parte administrativa até meio-dia. Meio-dia eu começo a atender e vou até as 7, 8 horas da noite. E depois ainda vou para o pickleball. Vai pro pickleball, isso A aí. gente se encontra lá no bosque para jogar. Então, assim, o esporte é fundamental. O esporte em todos os aspectos. No aspecto de saúde, no aspecto de interação social, que nos permitiu nos conhecermos como pessoas, não só apenas como E profissionais. além do networking também, né, que você faz, pô. Tá numa área de lazer lá, você brinca com as pessoas, você conhece pessoas novas, faz novas amizades. É bacana essa área também. E agora, eu queria falar sobre o pickleball, que é um esporte que está em crescimento. Aliás, os esportes de raquete já tem vários trabalhos científicos mostrando melhoria da coordenação motora, redução do risco de Alzheimer, redução do risco de demência senil. Então, o esporte de raquete ele é fundamental. E o pickleball ele tem sido o que mais cresce no planeta. Aqui em Manaus, a gente já está com praticamente 20 quadras de pickleball. E mais de 100 atletas inscritos na federação. Recentemente, eu participei de um torneio, fiz 8 jogos, perdi os 8. Eu só ganhei 2 sets. Eu estou começando ainda. Mas, assim, o prazer que me traz de interagir com pessoas, o prazer que me traz estar na quadra, bater aquela bolinha naquele som tão viciante, tão gostoso, me faz ser uma pessoa feliz. Então, aí recentemente, no ano passado, eu comecei o pickleball, eu falei, vou ligar para o Mauro. E agora o Mauro, além de jogar, já fez uma quadra na casa dele, uma quadra que dá para ele treinar, por isso que eu não ganho mais dele, agora é só couro. Então, brincadeiras à parte, o esporte ele é fundamental. E acabei conhecendo o Pedro, que é o filho do Mauro, que tem 12 anos. 10 anos. 10 anos, que joga com a gente. Então, é interessante como esse esporte ele consegue congregar pessoas de várias idades, sexos diferentes, de pessoas que podem realmente praticar um esporte que ele é fácil em relação ao que é o tênis. E é um esporte para todos, né? Para todas as idades, para mulheres, para homens. Muito bacana. A gente joga dupla mista, a gente joga com criança. Meu filho está jogando comigo agora. Então, é claro que isso gera, além da saúde física, a saúde mental, de você estar se relacionando com pessoas de vários padrões. Eu jogo em vários locais. Tem uma quadra no Velódromo, que é uma quadra que ela é aberta a todos. Tem a quadra do Bosque, que é para os sócios. Eu tenho amigos que têm quadras em particulares. Né? Então, tudo isso permite que um esporte tão novo possa oferecer oportunidade para todo mundo, fazer com que todo mundo possa, de uma maneira saudável, buscar saúde, buscar qualidade de vida, buscar chegar aos 60, aos 70, aos 80, quiçá aos 100 anos, com qualidade de vida. Praticando um esporte. Praticando. Hoje a gente quer entregar ao nosso paciente, a nossa clientela, não só uma plástica ocular bem feita, não só uma pele bonita, mas principalmente saúde. Saúde. Principalmente felicidade, que é o que eu digo. A nossa mercadoria aqui na clínica é entregar felicidade. Então, é isso. Doutor Mauro, você tem mais alguma coisa a falar sobre a oftalmologia, sobre o esporte? Eu queria que você fizesse as suas considerações finais para que o público pudesse, mais uma vez, levar para casa aquilo que é de melhor que a gente possa levar para eles. Perfeito. Bom, com relação à plástica, é importante o paciente, junto com o seu médico, independente que seja eu ou outro, ele ter uma relação boa com o paciente e analisar as expectativas que o paciente quer e ver se nós, como profissionais, conseguimos transformar isso em cirurgia para ele, entendeu? Deixar um resultado bom. Então, não operar todo mundo. O paciente vem, às vezes, querendo fazer coisas milagrosas que nós não conseguimos fazer. Então, o médico ele tem que ter esse discernimento e entender que ele não é Deus, ele não consegue resolver tudo e tá focado no que o paciente quer, alinhando, mais importante, entendeu? Junto com as áreas afins, dermatologia, tem outras áreas, que é cirurgia de cabeça e pescoço, que a gente trabalha muito com as fraturas, com os traumas de face, que a gente também trabalha. E, assim, com relação ao esporte, é aquele negócio. Você precisa praticar esporte, né? Todos nós precisamos praticar para levar a sua saúde até o final. Eu também venho de família que tem doenças crônicas, né? Então, eu estou me precavendo. Hoje eu tenho 48 anos. Já faço esporte desde novinho também, como você. E, assim, o nosso paciente, ele quer
um médico bacana, né? Um médico saudável, um médico bem apessoado, né? Que a gente trabalha com estética, né? A gente tem que estar bem também. Não adianta você estar todo jogado, com uma roupa ruim, com uma face mais, assim, menos estética, né? O paciente, ele procura isso. E tem que estar... Essa relação, ela é muito importante com o cliente, né? Eu acho muito legal. Eu gosto muito de ser amigo dos meus pacientes. Eu dou meu telefone pessoal quando precisa. Então, se precisar, eu vou na casa do cliente sábado, domingo, não tem problema nenhum. Isso gera confiança, Gera. o paciente passa a conhecer o Mauro, não só o Dr. Mauro. E saber dos nossos limites, né? É importante isso daí. A gente não consegue resolver tudo, não é Deus. Perfeito, isso é fundamental. Essa história que a gente gosta de compartilhar, porque durante o período de faculdade, quando eu fui professor, eu dei aula de dermatologia, né, durante muitos anos na Universidade Federal, na Universidade Estadual, até hoje eu ainda sou preceptor da residência médica da Fundação de Medicina Tropical. Na verdade, o que a gente quer deixar de legado não é só o conhecimento na área, mas o conhecimento, a forma de ser, a filosofia de vida. Então, eu fico muito feliz em ter um parceiro que tem essa mesma forma de pensamento. Na verdade, nós estamos aqui para servir nossos pacientes, para atendê-los, para encantá-los, para fazer com que eles saiam daqui felizes, saiam daqui bem e que tenham segurança no que estão decidindo fazer conosco. É isso aí, perfeito. Doutor Mauro, muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço ao meu grande professor e amigo. Espero poder voltar mais aqui para a gente conversar mais. Com certeza. Doutor Mauro, poderia deixar o seu endereço no Instagram para que as pessoas pudessem... É o @dr.maurobrandão. dr.maurobrandão. É igual do Instagram, do Face. Perfeito. Então, aqui falou o Wilner, dermatologista, teve a satisfação de estar aqui com o Dr. Mauro Brandão e gostaria que você que nos assistiu hoje, que nos seguisse aqui no canal Menos é Tudo, que traz para você não só medicina, mas tudo que há de melhor, de atual, para que você possa ter uma vida feliz, uma vida saudável. Até o próximo episódio.